Salmo 111, a partir do versículo de número 1. Aleluia, renderei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião dos justos, na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, e nelas meditam todos os que as admiram. Em suas obras a glória e majestade, e sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis suas maravilhas, o Senhor é compassivo e misericordioso. Dá suprimento aos que o temem, lembra-se sempre da sua aliança. Mostrou o poder de suas obras ao seu povo, entregando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, todos os seus ensinamentos são fiéis, estão firmados para todo sempre, são feitos em verdade e retidão. Enviou a redenção ao seu povo, estabeleceu sua aliança para sempre, seu nome é santo e tremendo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, todos os que cumprem seus ensinos revelam entendimento, o louvor que ele recebe dura para sempre. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Pedimos agora a tua bênção, a tua unção, e que o teu Espírito a traduza para cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Teve uma vez que eu falava com um pastor muito experiente, muito sábio, que sempre foi para mim uma referência. E eu falava para ele a respeito das lutas que eu estava vivendo, das minhas dificuldades, das minhas tristezas. Em determinado momento da conversa, ele me disse uma coisa que eu nunca esperava ter de ouvir, mas que nunca mais saiu do meu coração. Ele disse assim: irmão, você precisa louvar mais a Deus. E mesmo que no começo eu achei que aquela palavra não tinha assim muito sentido, ela ficou no meu coração, me confrontou e me fez perceber não só o quão pouco eu louvava e louvo a Deus, mas quão escasso é o meu louvor a Deus. Ainda que louvar a Deus seja na Bíblia um mandamento. Louvai ao Senhor. O salmista começa esse salmo dizendo: aleluia, renderei graças ao Senhor. E não apenas que ele vai render graças ao Senhor, mas que ele vai render graça de todo o coração. Eu não sei se é de propósito que ele começa o salmo com aleluia, que significa louvai ao Senhor, querendo dizer que antes de qualquer coisa acontecer, o louvor a Deus é devido. Mas o fato dele começar o salmo com essa palavra aleluia logo no início e não no fim, porque esse salmo ele tem como propósito nos chamar ao louvor pelas coisas que Deus faz e pelas coisas nas quais ele age. E na minha cabeça, no meu entendimento, geralmente a gente louva a Deus depois que ele faz aquilo que eu peço, aquilo que eu desejo e aquilo que eu acho que preciso. Mas parece-me que ele nos lembra que o louvor a Deus deve independer daquilo que Deus faz. Me fez lembrar, por exemplo, de Paulo e Silas na prisão.
eles louvam a Deus não depois que o terremoto vem e abre as suas cadeias e eles ficam livres. O texto diz que eles louvam a Deus antes do terremoto vir. Me fez lembrar de Jó, o homem que era rico e próspero, temente a Deus, e num desatino do universo, de uma hora para outra ele se vê sem nada, pobre, desafilhado, sem saúde. E antes de Deus mudar a sua sorte, ele diz: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei você, mas eu não estou ainda na estatura de um Silas, de um apóstolo Paulo, que com os pés no tronco e sem promessa nenhuma de libertação, consegue cantar. Eu acho que se eu estivesse naquela situação, eu estaria me perguntando: por que, Senhor? Eu vim fazer a sua obra, Senhor. Eu entreguei a minha vida a Ti, Senhor, e o Senhor me permite estar no tronco. Eu não sei se eu conseguiria ver o meu corpo coberto de chagas, sem os meus 2 filhos, tendo perdido honra e bens que me dão esperança de estabilidade futura, com um caco raspar as minhas feridas e dizer: o Senhor Deus, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Eu não cheguei nessa estatura. Mas se você, como eu, se sente também no jardim da infância do louvor ao Senhor, esse salmo nos dá algumas diretrizes para uma vida que não apenas louva ao Senhor, mas se torna um louvor ao Senhor. Primeiro, louve a Deus, embora o louvor precede o que Deus faz. Muito do que Deus faz revela quem Ele é para nós e deve nos levar ao louvor. Esses dias eu vi um quadro assim, tão bonito, umas cores assim tão harmoniosas, que eu falei: puxa, como esse artista tem sensibilidade. Com algumas cores fala tanto. Porque aquilo que uma pessoa faz revela quem ela é. E a mesma coisa em relação a Deus. Aquelas coisas que Deus faz revela quem Ele é. Por exemplo, o versículo de número 5, o salmista diz que Ele, o Senhor Yahvé, dá suprimento aos que o temem. Ele é provedor. Ele é o sustentador. Versículo 5, na parte B, diz que Ele se lembra sempre da sua aliança. Revela que Ele é fiel. Versículo de número 9 diz que Ele enviou a redenção ao seu povo. Revela que Ele é Salvador, Redentor do seu povo, Israel e a igreja. E aquilo que Deus é, Ele revela por meio das coisas que Ele faz, a ponto do apóstolo Paulo dizer assim: tudo que se pode conhecer de Deus, Deus o revelou pelas coisas criadas, mas só enxerga quem crê. Deus se revela por meio das coisas que Ele faz. Mas o interessante é que só enxerga quem crê. Por exemplo,
A gente olha para uma montanha, para um penhasco, e a gente vê a grandeza de Deus. Mas quem não crê, olha e só vê pedra. A gente olha assim para um prato na mesa, a nossa mesa posta em casa, e a gente vê ali a graça de Deus, a providência de Deus. Quem não crê, olha e só vê comida. Arroz e feijão. Quando uma pessoa faz o bem para a gente, e às vezes a gente tem umas experiências assim, pessoas que a gente nem conhece, numa hora de apuro, a gente precisa, essa pessoa faz o bem para a gente. A gente olha e vê o cuidado de Deus. Quem não crê, olha e só vê, quando muito, a solidariedade humana. E de fato é, mas não só. A gente olha para a chuva e a gente vê a dádiva de Deus para a vida. Mas quem não crê, só vê água. Foi o vapor que se condensou em nuvem, se resfriou e caiu como água sobre a terra. A gente também sabe disso. Mas a gente enxerga além disso. Os nossos olhos espirituais foram abertos, tanto que Jesus disse assim para Marta e Maria. Ele não disse, se vocês verem a glória de Deus, crerão. Mas disse, se crerem, verão a glória de Deus. A gente não vê para crer. A gente vê porque crer. Terceiro, ou melhor, segundo, a gente louva a Deus por meio daquilo que Deus faz, e a gente vê, reconhece quem Ele é, e lhe rende louvor, mas a gente também louva a Deus por meio daquilo que Ele faz na nossa vida, por meio da nossa vida. Ele nos possibilita fazer coisas, e essas nossas obras também revelam quem Ele é. Por exemplo, esse salmo é um acróstico. Um acróstico é uma poesia em que cada linha começa com uma letra do alfabeto. O alfabeto hebraico tem 22 letras. E essa poesia tem, então, 22 linhas. Cada linha começando com uma letra do alfabeto hebraico. Então, tem uma métrica. Tem uma estrutura. Tem uma beleza. E aí alguém ouve isso e diz assim, mas precisa tudo isso? Precisa desse capricho? Não precisa. Mas isso tem a cara de Deus. Porque você já reparou como a obra de Deus é toda cheia de capricho? Por exemplo, para que tem que existir libélula? Já não tem borboleta? E para que tem que existir borboleta azul? Ou borboleta vermelha com bolinha preta? Por que já não faz tudo preto de uma vez? Às vezes a gente vai assim num jardim e encontra lá no meio perdido, onde ninguém vê. Todo mundo passa correndo, podia só ter mato. Não ia fazer diferença nenhuma. Mas lá no meio daquele mato, a gente encontra uma florzinha roxa. Para
que florzinha roxa? Já não tem flor vermelha? Já não tem flor a branca, laranja, amarela? Para que uma florzinha roxa no meio de um mato que ninguém vai ver? Dizem que os esquimós sabem diferenciar 16 tipos de neve. E que nenhum floco de neve é igual ao outro. Aí eu pergunto, para quê? Não é tudo gelo? Cai tudo igual. Mas não é só gelo. É obra de Deus. E o que Deus faz tem capricho. Por isso, quando a gente faz algo com detalhe, com beleza, com capricho, a gente aprende algumas coisas. Primeiro, que um pequeno detalhe pode fazer diferença. Por exemplo, uma mesa com pratos é uma janta. Agora, uma mesa com 2 pratos, luz de vela e copo de cristal, vira romance. Não dá para todo dia fazer isso, mas pelo menos no aniversário de casamento, irmão. Um cântico cantado é um hino. Agora, um cântico bem tocado, cantado de coração, é um louvor. Um monte de gente reunida, falando de Deus, pode ser religião. Mas um grupo de pessoas reunidas que foram tocadas, remidas pelo sangue de Jesus, receber o Espírito de Deus, é igreja. E que quando a gente faz essas coisas que revelam quem Deus é, elas não apenas revelam quem Deus é, mas glorificam a Deus. Sexta-feira, a gente recomeçou os nossos pequenos grupos lá em minha casa, como bem avisou o pastor Anthony. E a gente começou com uma novidade. Agora nós temos pastas para o momento de cânticos. Pois é. Mas não podia ser como era antes. Ah, folha aqui, irmão, pega essa, tá solta, cuidado que essa aí dobrou. Podia. Mas agora, organizado, limpo, em ordem, tem mais a cara de Jesus. Porque lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que Deus é Deus de ordem e não de confusão, e por isso nós fazemos tudo com ordem e decência. Quando você faz uma coisa bonita, planejada, bem feita, você louva a Deus. Louva a Deus. Seja em casa, seja na igreja, seja no seu trabalho. E por fim, a gente louva a Deus quando o temor do Senhor passa a ser o critério para aquilo que a gente faz e para aquilo que a gente não faz. Porque o que é o temor a Deus, se não levar a palavra de Deus em conta na hora de decidir fazer uma coisa ou não fazer? A gente louva a Deus por meio das coisas que a gente faz, mas a gente louva a Deus também por meio das coisas que a gente não faz. Eu estava lendo um livro de Macabeus, que é um livro apócrifo.
E livro apócrifo não é um livro amaldiçoado, é um livro só que não foi considerado um livro da Bíblia. E me chamou a atenção a prova que o povo judeu passava, e às vezes morriam para não desobedecer um mandamento de Deus, como por exemplo, naquela época, o mandamento de não se comer carne de porco. Passou essa época, Jesus declarou, por exemplo, puro todos os alimentos, mas o temor a Deus não passou. Por isso, se você quiser viver no temor ao Senhor, eu e você vamos precisar aprender duas coisas muito difíceis. Muito difíceis. A primeira é nem sempre a gente fazer o que a gente quer fazer. E a segunda é muitas vezes a gente ter que fazer aquilo que a gente não quer fazer. Mas você me xinga? Minha vontade é te xingar. Mas aí eu me lembro. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com bem. E aí eu não xingo. Ou você não me xinga. A gente se desentende e a sua vontade é não me olhar mais. Mas deixa eu para lá um pouco, né? Você se desentende com seu marido. Aí você fala assim, hoje eu não falo com ele, só vou falar amanhã e sabe lá se vou falar. Aí está anoitecendo assim, você se lembra lá do que o apóstolo Paulo disse, olha, irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se deitar sobre a sua ira. Aí você não queria, mas você teme. E aí você vai lá, amor, precisamos conversar. E aí o Espírito Santo vem, ajuda, e você termina a noite dormindo abraçadinho. Eu ouvi um caso, diz que tinha um casal de velhinhos assim passando, bem velhinhos. E aí uma pessoa chegou perto desse velhinho, dessa velhinha, desse casal e perguntou assim, quantos anos de casado vocês têm? Aí o velhinho respondeu, 50. Uau! Vocês devem se amar muito. E aí o velhinho respondeu, não. A gente se perdoa muito. Por isso que o salmista vai terminar esse salmo dizendo, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem seus ensinos revelam o entendimento. O louvor que ele recebe dura para sempre. Eu sei que existem outras formas e maneiras da gente louvar a Deus. Mas estas que este salmo revela, já nos dá indícios, diretrizes, para a gente ter uma vida que não apenas tenha mais louvor a Deus, mas que seja um louvor a Deus. Que o Senhor nos abençoe, porque como Salmo 33 diz, aos retos convém o louvor. Que Deus nos abençoe. Amém.